Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Numa outra tradução, e foi grande a sua ruína. Diga amém. Toma o seu assento, em nome de Jesus. Como eu disse, há dias eu venho estudando sobre esse texto, e nós temos um tema para compartilhar com os irmãos, e eu preparei de uma maneira muito simples, para que você entenda e compreenda aquilo que nós vamos falar. 2 fundamentos, 2 casas e uma tempestade. Interessante que a tempestade aqui era de vento e de chuva. Uma tempestade dupla. E nós vamos mostrar para vocês a diferença da casa que está edificada na rocha. Aqui representa Cristo e, sobretudo, o fundamento da sua palavra. Quando você edifica a sua vida na palavra de Cristo, ou seja, como Paulo diz, plantados e edificados na palavra, que a palavra de Cristo, disse Paulo, abunde em vossas vidas, e que abundantemente habita em vocês. Isso é muito sério. A diferença da casa edificada na rocha e a diferença uma da outra casa que é edificada na areia, com muita facilidade para construí-la, muita facilidade. Mas eu quero ver que quando começar a chover e os rios começar a se transbordar e o vento começar a soprar, vamos ver qual casa que vai permanecer de pé. Escute bem isso. Olhando para esse texto que nós temos aqui lido, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, vemos que é de simples e fácil absorção e de fácil aplicação. Jesus, ele conta aqui numa parábola. É a parábola daqueles que estão edificados sobre a rocha e dos que fundamentaram as suas casas, que representam as suas vidas, na areia. Então Jesus estava fazendo uma comparação. Era uma parábola. Então nós podemos dizer a parábola da casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. É um texto que nos traz profunda e maravilhosas lições. Você vai ver como é belo o ensinamento de Jesus, trazendo ali para aquela multidão. Interessante
que Jesus, ele já vinha no Sermão da Montanha, ele falava dos dois caminhos, ele falava acerca dos falsos profetas. E aí Jesus começa a olhar o coração daquela multidão e até mesmo dos seus seguidores. E ele via se cumprir o que lá atrás o profeta Isaías profetizou: esse povo me honra apenas com os seus lábios, mas os seus corações estão bem distante de mim. Jesus começou a perceber que dentre aquela multidão tinha gente seguindo a Cristo porque ele multiplicava pães e peixes. Semelhantemente nos nossos dias hoje, tem gente que vem para Jesus porque já ouviu alguns pastores, e eu digo até mercenários, pregando: olha, vem que a sua vida vai melhorar na área financeira. Não tem aí até reunião de empresários. E qual é o objetivo dessas reuniões? Para as pessoas receberem instruções, ali naturalmente tem um coach, para elas prosperar na vida. Ou seja, a prosperidade do Evangelho na sua vida como um todo já não vale mais, porque a maior prosperidade ela é espiritual na nossa vida. Mas tem reuniões aí de empresários, e principalmente aqueles que estão falidos, parece que vai lá fazer uma barganha. Olha, vende o restinho que você tem, traz. Você vai ver que Deus vai te prosperar. E eles vêm, confiados na palavra do pregador, mas não vêm para mudar suas vidas e ter um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus começa a ler o coração daquela multidão. Ele começou a dizer: ó, está cumprindo o que o meu servo Isaías profetizou. Esse povo me honra só com os lábios, mas olha, estou lendo o coração deles. Estão me seguindo por causa do pão e o peixe. Esses aqui só quer milagre, mas vai cair fora. Curei 10 aqui, só um veio para me agradecer. Jesus começa a ler o coração daqueles homens. E aí, no verso de número 21, ele diz assim: eu quero dizer para vocês, e ele pregando: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas ó, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele vem pregando. Aí no versículo de número 22, ele é mais contundente. Por quê? Porque ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não expulsamos demônios no teu nome? Eles vão dizer isso. Só que no fechamento, quando ele fala dos falsos profetas e das pessoas que estavam seguindo a ele por mera coincidência ou meramente por acaso, para receber só coisas concernentes a essa vida, aí ele fecha as cortinas no verso 23 dizendo: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí é quando Jesus então conta esta parábola. É interessante que o contexto histórico da palavra dos dois fundamentos é ministrada por Jesus numa ocasião em que as pessoas lhe reverenciavam
como eu já disse, com os seus lábios, mas não o reverenciavam com a sua obediência. Ela é a parte do sermão da planície, ou o sermão conhecido, Sermão do Monte. Seu valor espiritual é prático, profundo e abrangente. O valor espiritual desta parábola. Agora escute bem isso. O foco de Jesus aqui, irmãos, é o alicerce. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo para aquela multidão: eu quero ver aonde a fé de vocês está fundamentada. Se é em mim, que sou a rocha eterna, se é na minha palavra, ou meramente vocês estão atrás de mim, me seguindo, mas o coração de vocês, a minha palavra, porque Jesus chegou a dizer no seu ministério, ele diz: olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Está lá em João, capítulo 8. Ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não as escutais, porque vocês não são de Deus. E ele diz: e vocês fecham o coração, e a minha palavra não entra em vós. Ou seja, a minha palavra não entra em vocês. Era exatamente isso que Jesus estava propondo nesta parábola, falar aos seus ouvintes. E Jesus, como era um especialista em contar parábolas verídicas, porque você vê que essas comparações que Jesus fazia, exatamente tinha fundamentos para aqueles dias e para os nossos dias hoje. Todas as parábolas de Jesus traz para nós um grande ensinamento. E aqui nós encontramos que não era diferente. Ele falava da casa edificada sobre a rocha e da casa fundamentada, edificada sobre areia. O mestre chama a atenção deles para as suas próximas palavras e diz: lhes mostrarei a quem se assemelha a pessoa que ouve a minha palavra, mas não executa, mas não as pratica. Eu vou mostrar para vocês. Jesus aqui diz: eu vou dar comparação para vocês. Os que escutam a minha palavra e praticam em seus corações, executa a minha vontade, e os que ouvem a palavra, mas entra aqui e sai do outro lado. Eu vou mostrar duas comparações para vocês. Jesus estava dizendo aos seus ouvintes. Por quê? Porque o foco aqui, então, era exatamente o alicerce. E é interessante, alguém pode se apresentar durante anos como um servo do Senhor, uma pessoa de bons princípios e caráter. Pode, pastor? Pode. Porém, Jesus, ele conhece o interior dos seres humanos. E ele começa a ler o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que Deus esquadrinha os nossos corações. Também está escrito em Jeremias. Ele esquadrinha o nosso coração para saber o que está dentro dele. Já no Salmo 139, o salmista diz que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Isso é muito profundo. Então é interessante que ele conhece os corações e sabe como cada vida é construída. Não é suficiente conhecer
e apenas concordar com a palavra. É preciso conhecer e praticar a palavra. Por isso Jesus referiu-se aos que ouvem a palavra e as praticam. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 7. Primeiro livro de Samuel, 16 e 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem tampouco para a sua altura, ou da sua estrutura. Não olhe para a aparência, altura, estrutura, não olhe. Porque a tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha pro coração. Olha para cá. Deus está olhando para o teu coração nesta noite, para saber, para ver, para contemplar como está o estado dele. Se você veio verdadeiramente para esse culto, para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Se você veio para esse culto e dizendo: Senhor, olha, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, que eu possa ser um servo obediente à sua palavra, executando na íntegra a sua palavra, sem nenhum tipo de rejeição à palavra. Porque tem gente que parece que vem com dois instrumentos para o culto: a enxada e a pá. Quando o negócio é bom, é palavra que massageia o seu ego, é bênção, é prosperidade, ele usa o quê? A enxada. Opa, essa é para mim. Você está chorando aí, mas é para mim que Deus está falando. É para mim, é prosperidade, é isso. Eu estou numa miserabilidade, é para mim. Aí quando o negócio está no estreito, é santificação, é mais oração, é obediência, é palavra que nos confronta. Aí ele usa, opa, deixa eu usar a pá aqui. Aí ele usa a pá. Ô meu irmão, joga a pá fora. Joga para fora. Só fica com enxada. É para mim. É para mim, Senhor. É para mim. É santificação. É para mim. É obediência. O Senhor está falando comigo. É para orar mais. O Senhor está falando comigo. É para ser mais humilde. É comigo que o Senhor está falando. Ah, mas eu já sou. Eu não preciso. Você precisa. Porque Deus não fala em vão na igreja. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Ô irmão, vamos dar lugar ao Espírito. A gente veio aqui para adorar, mas a gente veio para receber a palavra. Gente, pode cantar aqui o tempo todo. Se o culto não tiver uma palavra que nos confronta, que nos admoesta, que nos chama para adoração verdadeira e genuína, que nos chama para viver uma vida santa. Ó irmão, não é culto. Isso aí é uma reunião oca. Isso aí é um show apenas. Não tem glorificação ao nome de Cristo, não tem palavra, não tem boca de Deus falando conosco. Nós não podemos chamar isso de culto, jamais. Então escute bem, Deus está olhando para o coração. Agora o que me chama a atenção nessa parábola é que no verso 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, não é as palavras do homem, que tem um tal de, eis que Deus está mandando, eis que Deus está mandando eu dizer isso e aquilo, e muitas vezes Deus não está mandando coisa nenhuma. Está um tal de, eis aqui, Deus está falando isso, irmão, tá? Antigamente não tinha esse negócio de eis.
Assim diz o Senhor. Levantava o profeta. Assim diz o Senhor. E não era para mandar recado para o povo, não. Tinha uma mensagem condensada, concreta, objetiva para o povo. A palavra podia ser uma palavra que os confrontava, mas o povo colocava a cara no pó e se humilhava. Eles levantavam o dedo e diziam: assim diz o Senhor. Agora está um tal de eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que eu te digo, meu servo, olha, eu pus você nessa prova aí, no seu... Irmão, Deus não fala assim com ninguém. Deus não fala dessa forma. Deus fala através da palavra. Você quer ouvir Deus falar com você? Lê a Bíblia. Não caia na besteira de ficar ouvindo homens. Eu sempre digo, a palavra do homem tem gosto de barro. A palavra do homem tem o quê? Gosto de barro. Por quê, pastor? Porque o homem é terrestre, terreno, terráqueo. É da terra, é cidadão da terra. Agora a palavra de Deus, ela tem gosto de mel. Às vezes amarga um pouquinho lá no ventre, na boca, ai que eu tô... mas o negócio lá depois, rapaz, o negócio, ai eu vou morrer. Não vai morrer não, a palavra vem para te sarar. Pode ser uma palavra que nos confronta, mas humilhe mais, vá lá, peça perdão, conserte a sua vida com Deus. Ela pode nos confrontar, mas ela nos sara. Então cuidado com pregadores que ao invés de usar aqui, as palavras, Jesus disse, escutar o quê? As minhas palavras. É o que está no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ou estas minhas palavras, e as pratica. E as pratica. Não adianta você ouvir a palavra e você não praticá-la. Sabe o que você está sendo? Ouvinte esquecido. É aquele que se apresenta no espelho. Abra lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Olha aí, o que ouve não pratica. Tiago 1:22. Eu quero mostrar no telão para que você veja com seus próprios olhos e crê no seu coração. E sede cumpridores da palavra. O que é cumpridor? Praticante. É aquele que executa a palavra que ouve ou que ele lê. Então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque tinha lá uma multidão, mais de 5.000 pessoas seguindo Jesus. Mas ouvintes esquecidos. E aí diz, e sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Sabe que tem pessoa que sobe no púlpito até prega, mas ele não vive o que prega, ele não obedece o que prega. Parece que a palavra serve para todo mundo que ele prega, só não serve para ele. Irmão, se você não está vivendo... Esses dias eu ouvi uma questão aí na internet de alguém que estava pregando e dizia que a pessoa poderia estar com a vida desconcertada, mas que poderia estar pregando sem nenhum problema. Não, esse negócio não está certo. A mão ou as mãos que deseja limpar outras pessoas, primeiramente precisa estar limpa. Senão, ao invés de sujar ou limpar alguém, você vai estar sujando. Então a vida de quem prega precisa estar de acordo. Tem coisa na Bíblia que às vezes eu encontro, até me dá um desejo de pregar. Eu digo, eu não vou pregar isso aqui.
Eu vou praticar primeiro. Eu não vou ser hipócrita, estar mentindo no altar, dizendo uma coisa e vivendo outra. Não, você não pode ser assim. Você não pode. Tem gente que sobe no púlpito, até obreiros, exorta todo mundo, tal, aquela exortação. Mas e a vida? Aí as pessoas vão olhar para você, para a sua família, vai ver como você vive e vai conferir aquilo que você pregou no culto. Então, cuidado. Tiago escreveu dizendo: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. O negócio é muito sério. É muito sério. Quem ouve as mensagens, mas as não vive, está se enganando a si mesmo. Às vezes eu uso aqui um termo que João escreveu na sua epístola e vem sempre nitidamente no meu coração. João, o apóstolo, escreveu na sua epístola dizendo: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Fico pensando, meu Deus, já pensou você pregar para todo mundo e no dia do traslado, do arrebatamento da igreja, você ficar, porque você usou de hipocrisia, você pregou algo que você não vivia, você estava sendo um pastor meramente por acaso. Você já pensou? Ah, mas eu vou subir porque eu tenho uma credencial, eu vou subir porque eu faço parte do diaconato da igreja, eu sou uma missionária, eu sou uma mulher de Deus. Mas está obedecendo a palavra? Está vivendo a palavra? O negócio é muito sério. É muito sério. Uma outra coisa, ele compara aqui esse homem praticante. Ele diz no verso 24 da leitura: assemelhá-lo-ei a um homem prudente. A um homem prudente, sensato, um homem que tem discernimento, porque você sabe que o prudente, ele discerne tudo muito bem, e às vezes não é discernido, porque o prudente, ele é espiritual e tem discernimento. Aqui Jesus diz, eu comparo esse homem que pratica, que executa as minhas palavras, como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mostra aí o banner da rocha. Mostra aí o banner. Mostra aí. Do tema. Ele compara como o homem que edificou a casa onde? Na rocha. E o verso 25 diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e olha a tempestade, e assopraram os ventos. Por isso o tema: 2 fundamentos, 2 casas e uma tempestade. Olha para cá, eu vou mostrar para vocês que a mesma tempestade que veio nesta casa aqui, que estava edificada na rocha, foi a mesma tempestade que veio na casa do outro. Só que uma permaneceu em pé, edificada, porque estava sobre a rocha. Agora aquela que estava na areia, aquela que estava edificada na areia, sucumbiu. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença que Malaquias diz no capítulo 3 e o verso 18 do seu livro, Malaquias 3,18: e vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o que faz a casa na rocha, e o injusto, o que faz a casa na areia. E vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. É a diferença. É na hora que vem a tempestade. Não tem gente, irmão, que eu nem posso chamar de tempestade. É um ventinho.
vem um ventinho, pum, derruba ele no chão. Não tem estrutura. Tem crente, irmão, que tá, olha, a luta é ferrenha, a vida toda ele tá de pé. Sabe por quê? É crente igrejeiro, é crente de oração, é crente que executa a palavra de Deus, irmão. Quem olha de fora diz, essa pessoa vai sucumbir, essa pessoa vai morrer. Mas que luta ferrenha enfrenta ela. E ela permanece o tempo todo de pé. Sabe o que é isso? Casa edificada sobre a rocha. Mas tem crente que não precisa de uma tempestade para derrubá-lo. Basta um ventinho, não é um ventaval, um ventinho, pum, ele se prostra. Não tem crente assim, que cada 2 meses ele está prostrado, está caído. Ele enfrenta uma luta aqui, ele cai, desmorona ali, enfrenta outra, ele cai. Tem testemunho meu que eu não posso nem contar para vocês. Vocês não têm estrutura para ouvir e entender aquilo que eu passei, já como pastor, e permaneci de pé. Sabe por quê? Porque a minha vida e a minha casa sempre estava edificada sobre a rocha. Eu já passei muita coisa na minha vida, mas eu permaneci de pé. Eu não me prostrei, a não ser diante do meu Deus, para me pedir força e graça. E eu permaneci de pé. Sabe o que é isso? Casa edificada sobre a rocha. Você vai ver que a mesma tempestade que veio para um, veio para o outro. E por que uma caiu, a outra não? A diferença está na base, na construção. A diferença está no alicerce. Por isso que Paulo diz, vê como cada um se edifica nele. Quando você está construindo a sua casa, se é de madeira, se é de feno, se é de palha. Agora, se é de material bom, fundamentado na palavra, pode vir os vendavais, pode vir luta, pode vir prova. Você diz assim para você mesmo e para aqueles que te ouvem, do meu Senhor Jesus eu não deixo, do meu Senhor Jesus eu não largo. Não tem pessoas hoje, uma dorzinha de cabeça, uma coisinha de nada. Você vê o pastor, alguém olha e fala, nossa, o pastor Adão tem uma saúde de ferro. Eu queria, rapaz, o homem todo dia está lá na igreja, não perde tudo. A pastora Ruth, alguém olha e acha que nós não tem problema. Nós temos problema, muito mais do que vocês. Mas a diferença da nossa vida para a vida de muitos, eu não vou generalizar, é o fundamento. Porque o nosso fundamento é Cristo, é a rocha inabalável. Ele diz, o verso 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Verso 25, e não caiu. Por quê? Olha aí por que ela não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Pastor, quem é essa rocha? É Cristo. Quem é essa rocha? É Jesus. É Jesus. Então, se você é um ouvinte esquecido, se você é aquele que apenas ouve a palavra, mas não pratica, você é como Tiago falou, capítulo 1, agora os versos 23 e 24. Vamos ver que Tiago, na continuação da palavra dele, ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, aí ele vai fazer uma semelhança. Ele vai fazer uma parábola, uma comparação. Ele diz, se alguém é apenas ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele não pratica a palavra, é semelhante a um varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Ele olha para o espelho, ele está vendo ele, mas de repente ele vira as costas, e quando ele se volta para o espelho, ele vê ele, mas ele contempla a si mesmo. Quando ele vai
ele já esquece aonde fica a verruga dele, ele esquece aonde está a mancha no peito, ele esquece de tudo. Olha o que diz, o verso 24. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de como era. Você já pensou a pessoa esquecer a sua própria face, o seu aparato, a sua feição? Ele esqueceu, ele não sabe como é que é o rosto dele, ele não sabe como é que é ele. Opa, vou para o espelho. Não adianta você só vir na igreja, mas chega lá fora, você esquece de tudo que você aprendeu aqui. Na igreja é um santinho, lá fora um diabinho. Na igreja é um coitado, lá fora um safado. Na igreja é um santarrão, lá fora vai para o forrozão. Aí não dá, meu irmão, aí não dá. Tem gente que não aguenta ver um forró aqui nessa praia, corre para lá. E ainda posta nos seus stories. Aqui, tô no festão. Tomando quentão agora, porque agora é frio, nós estamos no inverno. Então tá aqui. Ô meu irmão, aí o dia anterior estava dando glória a Deus na igreja. Estava pulando e sapateando. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Eu estou caminhando para o final. Espera mais um pouquinho. Olha no verso 26, o que está escrito da leitura. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não executa, não pratica a palavra. Está no verso 26. O que ele diz? Compará-lo-ei a um homem insensato. Você vê que o que edifica a casa na rocha é prudente, é sensato. Jesus fala desse aqui que edificou a casa na areia, sem alicerce, chama ele de insensato. Por quê? Porque está escrito aqui: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha o juízo desse camarada. Você é construtor, né, Cleves? Aqui está um outro construtor, Carlos, nosso presbítero, ali o evangelista. Irmão, já se viu? Ainda que alguém queira que eles construam uma casa, diz, não, está aqui, faz para mim. Não, eu não posso fazer uma casa, eu não quero tomar o seu dinheiro, essa casa vai cair na sua cabeça. Uma casa sem alicerce. Interessante que tem uma tradução diz que esse construiu a casa sem alicerce. Às vezes eu penso mais ou menos o seguinte: um camarada chegou para o outro e diz, rapaz, eu vou construir uma casa. Põe aí a foto da casa. Eu vou construir uma casa. Oh, rapaz, que coincidência. Eu também estou com o mesmo desejo. Já tenho aqui um pouco de dinheiro, também vou construir uma casa. Rapaz, que legal. Onde você vai construir a sua casa? Aí o outro diz, olha lá para cima. Está vendo aquela rocha lá? Eu vou construir a minha casa lá. Rapaz, tu tá doido? Aonde você comprou terreno lá em cima daqueles pedregais, lá que você vai construir naquela... Eu vou construir lá, rapaz. Ah, não. Olha aqui onde eu vou construir. Aí ele chega lá, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Mostra a areia da praia. Lá, rapaz, aqui é a praia, aqui está o mar. Eu vou construir aqui mesmo. Está lisinho aqui. É só começar. Aqui, rapaz, isso aqui é uma maravilha. Eu já vou começar a subir a parede aqui. E eu vou levantar minha casa aqui. O outro não criticou, mas aceitou aquela palavra. Mas ele diz, não, a minha casa vai ser edificada lá na rocha. O outro diz, não, eu vou edificar na areia. Na areia, irmão, quando Jesus falou, tinha mar ali pertinho. Jamais você pode construir uma casa do lado da praia, do mar, onde tem muita areia, sem um alicerce. Ambos começaram a construção. Às vezes eu fico pensando
o que começou a edificar a casa na areia, logo ele já começou a levantar ali. Quem sabe nem abrir um alicerce, já começou a levantar ali com os tijolos. De repente as paredes da casa já estavam assim. Aí ele olha lá para cima e vê o outro com uma picareta, com a marreta, saía até faísca lá de fogo, pedra, abrindo, além de ser na rocha, ele estava abrindo ali um alicerce, cortando as pedras. Aí ele olhava e dizia: rapaz, mas que camarada bobo. Ah, que loucura, rapaz. Já estou com a minha casa, as paredes dessa altura. O outro lá nem terminou o alicerce. E está com a mão toda. De vez em quando ele passava lá, e a mão toda esfolada. E o outro lá. Daqui a pouco a parede da casa do que edificou na areia já estava da altura da janela. Para passar até ali uma viguinha, né, em cima da janela. Ele disse: eu acho que aqui nem precisa, está lisinho aqui, eu nem vou passar, eu vou passar um tijolo para uma tábua aqui, não precisa. Aí com muito custa, quando ele já estava quase respaldando a casa edificada na areia, o outro terminou o alicerce. E aí não demorou muito, aquele que estava edificando a casa na areia, irmão, já estava colocando o telhado. O outro estava começando a levantar as paredes. Não demorou muito. A casa edificada na areia já estava tudo pronta. Olhando no exterior, que casa, olha que casa bonita. Olha, telhado maravilhoso, tudo, que maravilha. O outro, as paredinhas ainda baixas, a mão toda arrebentada, picareta, picareta, enxadão ali que batia, saía fogo, faísca das pedras. Só que quando esse terminou, trouxe a família e ficou morando na casa. Está ali, casa, que maravilha, a praia, aqui é a praia, tal, aquela coisa toda. Depois de muito tempo, o que começou a edificar a casa na rocha, terminou a sua construção. Chamou a sua família, antes de entrar na casa, fez uma oração. Senhor, foi um sacrifício danado, acabei com as minhas mãos, mas valeu a pena. Olha que maravilha, minha casa está pronta. E Jesus conta nessa parábola que um certo dia começou a trovejar, e lá vem um vendaval, e vem uma forte chuva, e a Bíblia diz, irmão, que desceu a chuva e correram os rios. Ou seja, foi um dilúvio, irmão. Correram a chuva, desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos. Ou seja, o vendaval, a tempestade que deu, ajudava a levar aquela água toda. E aí o que aconteceu? Até a água que estava na parte de cima, onde o outro havia construído na rocha, a água descia numa velocidade e ainda sendo empurrada pelo vento. E aonde a água ia? Lá para a parte baixa da cidade. A casa dele estava edificada onde? Na areia, até sem alicerce. E aí veio, interessante, tem uma outra versão da Bíblia, eu estava lendo, que diz que veio a chuva, sopraram os ventos, se levantou uma grande tempestade, e a corrente das águas, está escrito bem assim, bateram com ímpeto contra as duas casas, bateram com ímpeto contra as duas casas, e a Bíblia diz que a casa que estava edificada na areia, ela sucumbiu. E aí eu vejo, finalizando, e depois eu vou mostrar alguns versículos bem rapidamente aqui, preste atenção, eu vejo a conclusão desse meu pensamento. Aí, aquele que a casa estava edificada na rocha,
entra, faz a oração. E aí, irmão, quando começou a chover, as duas famílias, os dois homens, cada um estava em sua casa. E aí, de repente, a casa edificada na areia, guerreiro Eduardo, ele percebeu que a água estava entrando dentro de casa, debaixo das paredes, não tinha alicerce. Ele começou a perceber, aí que ele se deu de conta, esposa, vamos orar, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Mas aí, irmão, não teve mais jeito, sabe por quê? A casa começou a ceder, porque fora edificada sobre areia. E de repente, ele olhava lá em cima, o outro estava cantando e dizendo, vencendo, vem Jesus. O outro estava salmodiando, agradecendo a Deus até pela chuva. O outro estava lá, teve que sair às pressas, porque Jesus disse aqui, combateram os ventos, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Verso 27, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. A casa toda veio abaixo. Eu vou concluir dizendo o que Paulo escreveu. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, fala desse assunto sobre edificação, edificar a nossa própria vida, tá? Ele diz em 1 Coríntios, abra comigo, capítulo 3, verso de número 10. Vamos ver o que Paulo diz. Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio. Você vê que o que edificou a casa na rocha, Jesus o chama de sábio, de prudente. Ele diz, ó, eu me pus de sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí ele estava falando, edificado sobre a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Era isso que Paulo estava se referindo à igreja. Mas veja, cada um, como se edifica sobre ele. Ele quem? Em Cristo. É cada um que tem que ver qual o material que está colocando nesta construção. Se é um material bom, que quando levantar o vento, vir uma tempestade de vento e de chuva, se esta tua casa não vai desabar. Porque nesses últimos tempos, a casa, e quando eu digo casa, estou dizendo das vossas vidas, está desabando. Mas que é isso? O irmão está na igreja há tanto tempo, a casa espiritual está desabando. Sabe por que está desabando? Porque não fora edificada sobre a rocha. Não foi. Pastor, tem mais? Tem. Abra 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 11 e 12. Agora, 11 e 12. Diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Está falando de alicerce, está falando de base, está falando de estrutura para uma casa, para um prédio. Você vê que quando começa a construir um prédio, primeiro eles fazem a parede? Não, primeiro faz a base, o alicerce lá. E ali eles ficam 1, 2, 3, até 6 meses. Mas cadê o prédio? Cadê o prédio? Aí você vê levantando o esqueleto. Primeiro eles fazem o esqueleto, vai lá em cima e bate as lajes e vai levantando. E aí finalmente vem as paredes. Olha para cá, qualquer parede daquela pode ser removida. Tem gente que compra um apartamento e avisa lá e pode trocar essa parede, pode mudar tudo. Agora na estrutura do prédio, ninguém pode mexer, porque ela pode ficar comprometida. Ninguém mexe. Pode derrubar uma parede, furar uma, trocar a janela daqui, pode fazer o que for, mas na estrutura não pode mexer. Paulo estava falando exatamente isso. Ninguém pode pôr um outro fundamento além do que está já posto, o qual é quem? Cristo, a nossa rocha. Olha o verso seguinte,
o que diz, verso 12: e se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E aí ele continua, verso 13, verso 14, e depois você vai ver na sua casa. Verso 13, coloque depressa. Olha lá. E a obra que cada um está construindo nesse edifício vai se manifestar. Se manifestará, disse Paulo. Na verdade, o dia. Que dia é esse? O dia da vinda de Cristo. Aí nós vamos ver quem é quem. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem edificou a casa na areia e com material de segunda e de terceira. Eu demorei a construir uma casa, mas quando eu construí, e foi a única primeira, eu construí com material bom e com cimento mesmo à vontade, sem dó. Sabe por quê? Porque eu sou construtor e eu sei que uma casa com material de segunda, ela pode ter não apenas trincadura, pode uma laje daquela cair, ceder, pode matar a família toda. Nós não vê aí casas e até apartamentos e até prédios aí caindo e matando os seus moradores? O que é isso? Não tem uma estrutura, um fundamento sólido, forte. Era exatamente o que Paulo estava dizendo. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, tá? E o fogo vai prover, ou vai provar, tá? Qual é a obra ou material que cada um colocou nesse edifício. Pastor, que edifício é esse? Fala da igreja, mas está falando da sua vida particular com Deus. Aí eu finalizo o pensamento de fundamental importância que o salmista falou no Salmo 11 e o verso de número 3. Põe no telão, Salmo 11, verso 3. Ele diz, olha, quando os fundamentos, ali diz, na verdade, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Os fundamentos estão desabando. O que você pode fazer? Você vê um crente há muito tempo na igreja, de repente desaparece. Aí se ouve falar, fulano de tal se desviou. A casa já não estava edificada mais na rocha. E todo cristão cujas casas não estão edificadas na rocha, uma hora ou outra vai soprar um vento, um vendaval, e a casa vai desabar, porque não estava edificada sobre a rocha. Pastor, como se conhece um cristão cuja casa está edificada na rocha? Meu filho, é muito fácil. Olha para a vida dele, olha para o chegar dele na igreja. Ele se chega e se prostra, se joga. E ele fica o tempo todo, ele não está na igreja para olhar defeito, ele não está na igreja se o pastor pregou bem, se o pastor não pregou bem, se o presbítero foi bem ou não foi bem, se o cantor, a cantora ou o grupo não foi bem. Ele está ali por causa de Cristo. E ele, olha irmão, ele é diferente. Ele, sabe que eu não vejo defeito na igreja. Tem gente que eu não vejo defeito na igreja, a não ser em mim. Porque eu olho como um espelho em enigma na palavra e eu vejo, meu Deus, eu tenho que melhorar em tantas coisas. Eu vejo defeito em mim, mas tem gente que vê defeito nos outros, vê defeito em tudo. Cuidado, irmão, é a sua visão, a sua estrutura, que a qualquer momento pode desabar. Então o salmista diz, na verdade, que já os fundamentos, as edificações, ele estava dizendo, são transtornadas. Uma outra tradução diz, destruída. O que pode fazer o justo? O que eu posso fazer para manter a minha casa, o meu edifício, bem solidificado, bem edificado?
e sobre-edificado em Cristo. Eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso consagrar, eu posso me santificar, eu posso viver uma vida piamente, uma vida retamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, uma vida prudente, uma vida prudentemente. Eu posso viver, se a palavra de Deus me ensina. E para finalizar, olha o que o mesmo salmista diz no Salmo 19 e o verso 11, depois Mateus 13 e 22, Salmo 119, melhor dizendo, verso de número 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Mateus 13, versículo 22, 13 e 22 de Mateus, o que diz? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, e tem muita gente gananciosa na igreja, que o Deus dele, a crença dele é no dinheiro. Se a vida material está bem, para ele a vida espiritual está bem. E não é assim, irmão. A sua vida com Deus que tem que estar bem. E se a tua vida com Deus estiver bem ou boa, a sua vida material, ela vai fluir, ela vai prosperar, porque Deus vai compadecer de você e vai te dar o que é de mistério. Aí vem a sedução, as riquezas, sufoca a palavra e a palavra fica infrutífera. Finalizando, Apocalipse 1 e 3. Fica em pé. Coloca no telão. Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Você recorre aí os dicionários dos homens, o Aurélio, é uma pessoa mais do que feliz, apenas isso. Mas no dicionário divino, a Bíblia Sagrada, essa palavra bem-aventurado aí significa uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. É a interpretação dessa palavra bem-aventurado no código divino, no dicionário divino, a Bíblia Sagrada. Uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas, na vida material, mas também na vida espiritual. Ela mantém-se equilibrada. Bem-aventurado aquele que lê. Ah, pastor, mas eu sou da antiga. Eu não fui na escola. Eu não sei ler. Ah, não sabe ler? Amém. Minha mãe aprendeu, nunca foi na escola. Não sabia fazer o O com o fundo de uma garrafa. Aprendeu a ler a Bíblia. Com 90 anos, ela já leu a Bíblia umas 20 vezes. Ela lê pelo menos 4, 5 capítulos por dia.